Olá, vamos começar mais um vídeo sobre o nosso estudo do livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 11, vamos dar continuidade ao capítulo 11. Como você viu na aula passada, no vídeo passado, nós já demos início a esse capítulo 11, falamos sobre as duas oliveiras, as duas pessoas, os dois homens enviados por Deus ao mundo para falar, anunciar a palavra de Deus, que figuram a igreja. Você e eu. Nós somos aqueles que receberam poder vindo do Espírito Santo para testemunhar da palavra de Deus. Nós somos a igreja, recebemos poder, recebemos autoridade da nossa boca. Quando nós anunciamos essa palavra, sai fogo da nossa boca para consumir o pecado, para consumir dogmas, para consumir princípios errados, para consumir as mentiras que o diabo tem colocado e tem cravado na vida das pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Nós vimos que nós somos o santuário de Deus na terra. Vimos que há uma diferença na hora do juízo de Deus, há uma diferença entre os salvos, entre aqueles que temem a Deus e amam a Deus, e entre aqueles que escolheram ter uma vida longe de Deus. Tem uma diferença na hora de derramar da ira de Deus ao mundo. Então, se você não se lembra bem do que foi falado, ou se você não viu esse vídeo, antes de dar continuidade nesse vídeo, volte um pouco, volte na aula passada, no vídeo passado, ouça e depois volte para esse vídeo, para que você então tenha um término do capítulo 11. E hoje nós vamos entrar finalmente na sétima trombeta. A última trombeta, o último ai anunciado para a humanidade. Então eu te convido para ler comigo ali em Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 até o versículo 19. Ok? Está escrito assim ali: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados, os mortos para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista ali a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, tremores e grande saraivada. Sétima trombeta foi tocada, e ao terminar de tocar a sétima trombeta, aqui fala que houveram grandes vozes no céu. Muitas vozes passaram a falar juntos. E ali então os 24 anciãos, eles se prostraram diante do trono de Deus e adoraram a Deus. Adoraram a Deus. Os 24 anciãos aqui, eles representam toda a humanidade salva. Toda a humanidade perante o altar de Deus. Nós, a igreja, como reis, feito reis por Deus, lançando as suas coroas aos pés
de Deus e prestando adoração, prestando honra, prestando ações de graças a Deus, porque Deus merece sim todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E quais são os pontos que os 24 anciãos firmam e dão ênfase nessas ações de louvor e de adoração que eles prestam a Deus? São 3 pontos principais aqui. No versículo 17, fala assim que eles diziam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder, então o Senhor passou a reinar. Aqui os 24 anciãos estão exaltando o reinado eterno e infinito do nosso Senhor. Esse é o primeiro motivo da ação de graça e do louvor dos 24 anciãos de toda a igreja, exaltando a Deus, porque o reino dos céus se estabeleceu e foi então firmado, e isso será eterno. Se mesmo o reino dos céus, que lá João Batista começou a anunciar, vindo do deserto anunciando: é chegado a vocês o reino dos céus, arrependei-vos. Esse mesmo reino dos céus, no soar da 7ª trombeta, ela é firmada, ela é estabelecida, ela é definitivamente colocada como algo agora visível e tocável para todos. Porque até então, quando João Batista fala: é chegado a vós o reino dos céus, ainda é uma ideia abstrata. Ainda é uma ideia e apenas uma ideia, um conceito. Quando Jesus começa a falar: é chegado a vocês o reino dos céus. Quando Jesus começa a dar exemplos, falando: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que tinha algumas moedas e perdeu uma. O reino dos céus é semelhante a uma grande rede que é lançada ao mar e puxando vem peixe grande e pequeno. O reino dos céus é semelhante a um pai que tinha 2 filhos e um filho foi embora. Jesus está construindo um conceito e fazendo que o reino dos céus, de um modo abstrato, passe a se tornar algo mais tangível, algo mais acreditável, algo mais perto, algo mais entendível para a mente humana. Mas ainda assim, as pessoas não conseguiam entender qual é o conceito do reino dos céus. E passa ano, vem ano, esse conceito está sendo aperfeiçoado dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ali ele queria firmar padrões do reino dos céus. Quando Jesus deu aquele sermão no monte, o sermão do monte, ali ele criava conceitos e padrões do reino dos céus. Ele estava aqui estabelecendo uma cultura no coração da igreja. E após ele morrer na cruz, e após ele enviar o Espírito Santo para nós, qual foi a promessa que Jesus deu? Ele prometeu que ele ia para o Pai, e o Pai iria enviar o Espírito Santo para testificar em nossos corações sobre o reino dos céus, sobre quem era Jesus, sobre qual era a missão de Jesus, sobre como nós fazemos para ter em nós o padrão da cultura do reino dos céus estabelecido na nossa vida, para deixar de ser um conceito e algo abstrato para se tornar algo real e algo que faria parte e faz parte da nossa vida hoje. E cada vez mais a humanidade vai entendendo, compreendendo e passa a deixar que esse reino dos céus faça parte da sua vida. Então os nossos padrões, os nossos conceitos, nosso modo de agir, de pensar, passam a ser então moldados pelos padrões do reino dos céus, e uma nova cultura vai se estabelecendo dentro da igreja. Então aquele que roubava, não rouba mais. O que mentia, não mente mais. O que enganava, não engana mais. O que não acreditava, agora acredita. O que odiava, agora não odeia mais. O que não amava, agora ama. E passa a ter então ações, atitudes
que são aprovadas e comprovadamente nos fazem fazer parte do reino dos céus. Mas ainda não há um local físico. Ainda não há um local físico, porque nós não deixamos de morar e habitar e estar nesse mundo, nessa terra. Nós ainda estamos nessa terra. Nós ainda estamos nesse mundo. Lá no Evangelho de João, eu te convido para ler comigo ali, no Evangelho de João, no versículo 17, Jesus está orando a Deus e falando com Deus sobre nós. Ok? No 17... a partir do 7. João 17, a partir do 7. Ok? Vamos até o 18, tá bom? Do 7 até o 18. Agora eles, nós, a igreja, reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles então as receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Eu passo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós também somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus aqui está falando assim, ó, Jesus falando, eu não sou desse mundo, mas enquanto eu estive aqui no mundo, eu ensinei a humanidade sobre o reino dos céus, e que há um reino eterno, o qual está sendo preparado para eles. Mas ainda não é hora deles irem para esse reino. Eles vão ter que ficar nesse mundo ainda. Vão ter um tempo para continuar nesse mundo. Enquanto eles estiverem aqui, Pai Santo, Jesus falando, enquanto eles estiverem aqui nesse mundo, guarda-os e os ajude a entender que eles não são desse mundo. E é isso que a igreja tem que entender, que a igreja de Cristo, a igreja viva, a igreja que recebeu poder para ser testemunha nesse mundo, não pertence a esse mundo. Essa igreja, a igreja viva, ela tem um reino físico, espiritualmente físico, um reino onde você e eu vamos estar e viver lá eternamente, que é o reino eterno de Deus, que vai ser apresentado para nós ao soar da 7ª trombeta. Então, quando João Batista começou a falar sobre o reino dos céus e era algo abstrato, estranho, alienígena aos ouvidos da humanidade, ao passo que Jesus passou estabelecendo princípios, padrões e prioridades para estabelecer uma cultura do reino de Deus. Depois enviou o Espírito Santo para nos ajudar a compreender e viver esses princípios do padrão do reino de Deus, e passamos a entender que nós somos membros desse reino dos céus, ainda que não visivelmente e fisicamente, não sendo tocável e não sendo visível, mas dentro de nós
sabendo que nós somos desse reino, estamos nesse mundo como passagem, estamos nesse mundo como uma caminhada, estamos nesse mundo por um tempo limitado, assim como Paulo falou que ele era peregrino nesse mundo. Então nós entendemos que dentro de nós há o padrão e a vida do reino dos céus em nós, mas nós estamos nesse mundo e nós não nos moldamos a esse mundo, mas nós caminhamos para chegar até o reino eterno do nosso Pai, até o reino eterno de Deus. E aqui os 24 anciãos estão adorando a Deus porque é chegado definitivamente o reino de Deus e os santos já foram levados para o encontro com Cristo nos ares e já estão vivendo esse reino eterno de Deus que está guardado para aqueles que o amam. Está guardado para aqueles que vivem e entendem e desejam viver nesse reino. Aqui ainda, continuando com a adoração dos 24 anciões, aqui no versículo 18, fala que, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem o quê? Julgados os mortos, para se dar então o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e os que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem então a terra. O segundo ponto aqui, onde os anciãos estão adorando e dando ações de graças a Deus, é porque Cristo, Jesus, Deus, eles vão então julgar justamente toda a humanidade. E será um julgamento justo, um julgamento onde não será permitido e não vai entrar injustiça nenhuma. Todos serão julgados. Haverá um julgamento e as nossas ações estarão perante Deus. Isso é bom para nós. Isso é bom para a igreja. Isso é bom para aqueles que temem a Deus. Mas isso é temeroso para aqueles que não confiam em Deus. Aqueles que passaram a vida negando o Evangelho, negando que Cristo é o Messias, negando a presença de Deus, negando a interferência de Deus nas suas vidas. Nesse ponto, vai ser impossível eles não se prostrarem perante Deus e reconhecer a santidade de Deus e reconhecer o erro que eles cometeram em não acreditar em Deus, em não crer em Deus, em não se entregar a Deus, em não permitir que o Evangelho e a cruz de Cristo fizesse parte de suas vidas. Haverá um julgamento justo de Deus. Isso é motivo de ações de graças. E isso é ligado com o terceiro motivo, o terceiro ponto, porque os anciãos estão dando ações de graças a Deus. O terceiro ponto é que Cristo lhe irá recompensar os justos. Aqui fala sobre dar galardão aos seus profetas, aos santos e àqueles que temem o seu nome. Aos profetas, aos santos, aqueles que temem o nome de Deus, será então dado um galardão. Vão receber reconhecimento, vão receber uma bênção especial, vão receber um presente especial de Deus por serem justos, por guardarem o seu nome. Aqui ele dá 3 qualidades dessas pessoas que vão receber galardão de Deus. São quem? Os profetas, são os santos e são os que guardam o nome de Deus. Os profetas são os que proclamam e anunciam as boas novas de Deus. Os profetas somos nós que nos dispomos a anunciar, a falar, a ser a boca de Deus nesse mundo. Mais do que sair profetizando, mais do que sair apenas jogando palavras ao vento, é anunciando a mensagem de Deus. O que Deus quer que seja falado, Ele vai usar os profetas, vai usar aqueles que estão dispostos a ensinar, estão dispostos a pregar, estão dispostos a compartilhar uma palavra de revelação da parte de Deus.
Os santos são aqueles que são separados, aqueles que escolhem viver uma vida separada. Escolhem viver uma vida voltada a Deus, escolhem viver uma vida longe do pecado, ser diferente. Santos são os diferentes, são os alienígenas para esse mundo. São aqueles que andam à contramão do sistema, contramão da sociedade. São aqueles que andam diferente de tudo que o mundo fala, de que o mundo pensa. E os que creem em seu nome, os que temem o seu nome, os que creem no nome de Jesus, são os filhos de Deus. São os seus filhos. Lá no Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, João, capítulo 1, no versículo 12. Assim, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no nome do Senhor, eles recebem poder para serem feitos filhos de Deus. Então, os que creem no nome do Senhor são filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles serão recompensados por Deus, por terem crido no seu nome, por ter crido nas promessas de Deus. E é para eles que será então dado o galardão do Senhor. Agora, a gente vem falando vídeo após vídeo. Se você tem acompanhado os vídeos passados, você vê que houve uma expectativa para soar da 7ª trombeta. Porque da primeira trombeta até a 4ª trombeta foi juízo de Deus sobre o mundo físico, sobre o planeta Terra, sobre o universo. A 5ª trombeta e a 6ª trombeta foi juízo de Deus para a humanidade, para o homem, para o ímpio, aquele que negou a cruz de Cristo. E ao soar da 7ª trombeta é falado sobre o fim de tudo, o estar perante Cristo, estar perante Deus, diante do trono de Deus. É o último ai. Mas não parece ser algo tão ai. Porque na 6ª trombeta falou que a 1/3 parte do mundo foi eliminada. No soar da 5ª trombeta fala de escorpiões que ferroavam as pessoas e causavam dor e que eles desejavam a morte, mas eles não podiam ver a morte. E chega aqui na 7ª trombeta, não parece ser algo tão ruim quanto a 6ª trombeta. Por que criou essa expectativa toda? Mas é porque é a última trombeta. Aqui, nesse ponto, no soar da última trombeta, já não tem mais chance de arrependimento. Aqueles que escolheram estar longe de Deus não têm mais chance de voltar-se para Deus. Por isso que é o último ai. Por isso que é o pior dos ais. Por isso que é o pior flagelo que pode haver para a humanidade. Porque a partir daqui não tem mais volta. A partir daqui, os que negaram a cruz de Cristo estão condenados. Estão condenados. Eles já não têm mais espaço na presença de Deus. O Espírito Santo já não estará mais chamando, já não estará mais usando a igreja para anunciar o evangelho. Para a igreja já vai ter sido levada ao encontro com Cristo nos ares. As pessoas que estavam
anunciando, falando da palavra de Deus, já não vão mais estar no mundo. Já não vai mais haver mundo. O mundo vai ter acabado, o reino definitivo de Deus vai ser estabelecido e os inimigos da cruz serão então condenados. E Deus não se alegra com isso. Deus não se alegra com isso. Tanto que Ele enviou Jesus para morrer por toda a humanidade, para que toda a humanidade fosse salva. O que alegra o coração de Deus são os filhos salvos. Mas aqueles que negaram essa salvação, só resta tormenta e dor. Tormenta e dor. E ali no final, no versículo 19, fala assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista o quê? A Arca da Aliança no seu santuário. Abriu então o santuário de Deus. O céu foi aberto e foi vista ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança sempre simbolizou a presença de Deus, intimidade com Deus. Sempre representou o Shekinah de Deus. É a glória de Deus sendo derramada, despejada, vista pelo homem. É o máximo que o homem pode ter em se chegar perto, próximo e comungar com Deus é perante a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança definitiva que está no céu vai ser aberto para a igreja. Vai ser aberto para nós. Vai ser aberto para que nós possamos entrar definitivamente no santuário de Deus, na casa de Deus, e habitar com Ele, viver com Ele eternamente, para sempre. Então é o fim da nossa fé. Então é o fim da nossa caminhada, é o fim da nossa peregrinação nessa terra. É ali onde não vai haver mais choro, nem dor. É ali onde não vai mais haver morte. É ali onde não vai mais haver dúvidas. É ali onde nós vamos ser colocados de volta à nossa posição original perante Deus. A posição de filhos próximos, posição de filhos que têm um contato direto, pessoal com Deus, onde então o reino espiritual deixa de ser algo abstrato, invisível, para se tornar algo real e algo que nós podemos sentir verdadeiro em todos os aspectos possíveis. É ali onde então o adversário da nossa alma já não vai mais estar nos atrapalhando. É ali que então o pecado que tenazmente nos assedia já não vai mais nos assediar. É ali onde o semente do pecado original de Adão já não vai mais estar conosco, não vai mais fazer parte da nossa vida. É ali onde o nosso coração desesperadamente mau já não vai mais desejar o mal. É ali, no soar da última e sétima trombeta. E toda essa trajetória, da primeira trombeta até essa, foi um clamor, um chamar de Deus para que a humanidade, o homem, se voltasse a Deus. E na sétima trombeta é finalizado. Ainda não soou essa sétima trombeta. Ainda não soou a última trombeta. Então, se você ainda não teve um encontro com esse Deus, se você ainda não aceitou a cruz de Cristo, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Se decida hoje, se decida agora por Cristo e pela sua cruz. Se decida em viver
no reino dos céus. Decida em cultivar em você essa cultura do reino dos céus. Se você já aceitou Jesus na sua vida, continue caminhando e continue cultivando o reino dos céus dentro de você. Continue vivendo, continue conhecendo, continue se aperfeiçoando em conhecer, em compreender, em viver em prol desse reino. Porque ainda não soou a última trombeta. Você ainda pode ficar fora do reino dos céus. Você está caminhando para a salvação. Você ainda não alcançou a salvação. Se você não se moldar conforme os padrões do reino dos céus e continuar sendo moldado pelos padrões do mundo, você pode ainda perder o soar da última trombeta. Você ainda pode perder em ver a arca da aliança que está no céu. Ainda não chegou ao fim. Continue caminhando, continue andando, continue indo adiante, continue nessa caminhada ao qual Deus te chamou. Não desista, não pare. Não pare. Se você está morno na sua caminhada cristã, ainda dá tempo de você se esquentar, ainda dá tempo de você se inflamar pelo Espírito Santo. Se você ainda tem cultivado pecados, dá tempo de você abandonar esses pecados. Se você ainda não tem uma intimidade com Deus, você ainda não conhece esse Cristo, essa cruz, ainda dá tempo de você conhecê-lo. Busque a Deus enquanto Ele ainda pode ser achado. Busque a Deus enquanto Ele ainda está visível. Busque a Deus enquanto o Espírito Santo ainda está aqui, enquanto a igreja ainda está aqui. Busque a Deus enquanto a igreja ainda está anunciando e testemunhando da palavra de Deus. Se você ainda não recebeu poder ao descer sobre você o Espírito Santo, busque esse poder para a sua vida, que ainda há tempo. Tem tempo. E aproveite esse tempo o máximo possível. Ensine, seja um profeta de Deus. Anuncie, fale. Seja um profeta de Deus evangelizando, seja um profeta de Deus ensinando, seja um profeta de Deus capacitando, seja um profeta de Deus erguendo o fraco, seja um profeta de Deus ensinando os seus filhos, seja um profeta de Deus na sua família, seja um profeta de Deus nesse mundo, anunciando vida onde tem morte. Seja um profeta de Deus nesse mundo, anunciando as verdades de Deus aonde a verdade é esquecida. Seja santo, separado. Seja separado. Então você estará lá naquele dia, com os 24 anciões, dobrado e prostrado perante Deus, louvando a Deus pela sua justiça, pela sua graça, pela sua misericórdia e por ser tão maravilhoso na sua vida. Ainda há tempo. Então não perca essa chance, essa oportunidade. Não é à toa que você está vendo esse vídeo, não é à toa que Deus está dando essa mensagem para você, não é à toa que Deus está falando ao seu coração agora. Ele está te chamando, Ele está te convidando, Ele está clamando para que você se achegue até Deus, e Ele vai se achegar até você. Ele vai se revelar, Ele vai revelar a vontade dEle. Deixe Deus se revelar na sua vida. Desde que a revelação de Deus chegue até a sua casa. Então Deus vai te revelar qual é a posição que você está agora. E você vai então poder se aperfeiçoar e se santificar cada vez mais. Amém? Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo vamos entrar no capítulo 12. Vamos falar sobre o dragão e a mulher, aqui no Apocalipse 12, imperdível o próximo vídeo, não perca o próximo vídeo e vamos conhecer e entender um pouco dessa batalha espiritual entre a igreja e o nosso inimigo, o nosso adversário.
Espero você no próximo vídeo e Deus abençoe a sua vida.